Recentemente eu comprei um jogo chamado Hellblade, e atualmente eu ainda tô jogando ele, eu ainda não cheguei a zerar. Mas uma coisa muito interessante aconteceu quando eu iniciei esse jogo, e até agora eu ainda tô sentindo isso. Porque Hellblade é simplesmente uma das experiências mais diferentes que eu já tive em um jogo. Isso não é algo ruim, porque eu simplesmente fui impactado por aquele tipo de gameplay, por toda a atmosfera que aquele jogo apresenta, toda a proposta que ele apresenta, e a forma como ele vai te guiando e contando aquela narrativa. Eu não sei como vai ser o final desse jogo ainda, mas até o momento é uma das melhores experiências que eu já tive jogando um jogo. E eu imagino que enquanto eu esteja citando que eu tive uma experiência como essa, uma experiência marcante, provavelmente já veio alguma obra de videogame na sua cabeça. E seja lá qual for, podem ser jogos antigos, mais atuais, indies, AAAs, qualquer um, mas algum veio. Que te marcou de uma forma que você já esperava que poderia ser incrível, ou aqueles que você simplesmente foi pego desprevenido, como fui eu com Hellblade. Eu simplesmente não sabia basicamente nada do jogo. E por conta de toda essa sensação que eu tive após essa experiência inicial, eu decidi que eu queria fazer um vídeo mais diferente aqui no canal. Porque eu não vou pegar apenas uma obra em específico para tentar falar algo sobre ela. Mas dessa vez, vou pegar um tipo de arte, que é uma das que eu mais admiro em toda a minha vida, que são os videogames. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e muito prazer. Eu sou o JVSPM e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo desse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes, como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu novamente para falar não de um jogo, mas de jogos no geral e como a arte presente neles impactam nas nossas vidas. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quando mencionamos que jogos impactam nossas vidas, certamente vem algum título na nossa mente. Alguma imagem, alguma memória relacionada a alguma gameplay, ou até aquelas que você nem chegou a jogar e zerou pelo YouTube. Mas aquilo te impactou, mudou a sua vida. E eu posso dizer que eu compreendo bem como é, porque sempre que falam que videogames são incríveis, o primeiro jogo que vem na minha cabeça é The Legend of Zelda, a minha franquia de videogames favorita de todos os tempos, onde eu simplesmente estava lá com o 3DS desbloqueado e decidi baixar um jogo despretensiosamente. E aí eu fiquei simplesmente obcecado pela franquia desde então. Mas por que exatamente jogos são tão incríveis? E por que alguns em específicos nos marcam tanto? Porque existem vários casos de a gente pegar uma obra e simplesmente não gostar dela, e ela ser muito aclamada pelas críticas, pelo público, e a gente não sentir tudo isso. E assim, às vezes a gente pode achar ruim normalmente mesmo, mas existe um fator muito importante do porquê aquela obra pode não ter nos impactado tanto, que é a questão do momento certo de você experienciar algo. E eu já vou puxar isso daqui logo no começo porque eu acho que todo mundo meio que já sente isso, mas grande parte não sabe explicar direito. E não que não sabe explicar o que é o momento certo, mas, por exemplo, sabe que tem uma obra que ama muito, mas não sabe por que ama tanto ela. E a verdade é que experienciar uma obra na hora certa, no momento devido, é o principal fator que vai te fazer amar aquilo, seja sem querer ou por querer. Eu posso dar um exemplo meu mesmo, que é com The Legend of Zelda Breath of the Wild, onde eu já tinha jogado Ocarina of Time, eu tinha gostado muito, e aí eu tinha um Switch, e eu vi aquele jogo lá, e eu pensei, por que não? E o fator essencial é que a gente estava na pandemia. E existiam muitas coisas acontecendo na minha vida naquele momento. E também era um momento que eu estava muito isolado, no geral. Quando eu iniciei aquela aventura, foi algo mágico. E não porque o jogo apenas é incrível, porque ele é incrível, mas porque o momento em que eu vivia combinou perfeitamente com o que o jogo estava ali apresentando. Porque Link era um cara que simplesmente não sabia nada da sua existência, se encontrava completamente isolado naquele mundo com uma história muito complexa e se aventurou naquela jornada onde muitas coisas dependiam de suas decisões. E eu, naquele momento, me aventurei naquilo. E aquela jornada me fez me sentir imerso de uma forma inacreditável. E passar naquela pandemia, mais isolado, jogando aquele jogo, foi incrível. Que me fez não apenas aliviar a minha mente de todo o caos que estava rolando naquela época, como também retornar muito mais ao meu amor por jogos, que por mais que eu ainda tivesse, ele tinha se esfriado um pouco, mas ali eu fui completamente impactado e mudou a minha vida. A mesma coisa foi com The Witcher 3, que inclusive é uma história curiosa, porque eu tinha comprado o jogo, eu tinha jogado o jogo até a parte do Barão Sanguinário,
e eu nunca mais joguei. Eu simplesmente não gostei, tipo, não é que eu não gostei, mas não me pegou, então eu deixei de lado ali e tal. E eu não joguei mais. Porém, uma vez, eu fui mostrar, tipo, como o jogo rodava pra uma prima minha, e eu, enquanto mostrava pra ela a gameplay do jogo, fiquei de alguma forma admirado por aquilo que eu tava vendo. Era pra mostrar gameplay pra outra pessoa, mas eu acabei me encantando por algo que eu já tinha jogado antes. E naquele momento foi onde eu devorei The Witcher 3. E depois que isso aconteceu, se tornou uma das melhores obras da minha vida no geral, tanto que depois eu conheci os livros e se tornou algo incrível. E muito disso também tem relação com o momento que eu vivia, que eu só vim entender depois que isso tinha acontecido. The Witcher 3 serviu muito para um processo de autoconhecimento que eu passava, onde ele me ensinou muitas e muitas coisas, a lidar com várias decisões e momentos que eu tinha que agir como Geralt, podemos dizer assim. Ser muito mais racional, por exemplo. Então, esses dois jogos foram um momento perfeito da minha vida, onde eles mesclaram perfeitamente com os cenários em que eu vivia. Mas também existem jogos que nem sempre podem ter relações e eles te marcam muito. E justamente por conta do que eles apresentam como obra em si. E isso também exige um momento certo para jogar. Porque nem sempre você vai ter de fato a maturidade que você precisa ter para entender uma narrativa. Ou nem sempre você está pronto para entender aquilo. E quando eu digo pronto, não significa que você vai gostar. Calma lá, porque muita gente não gosta de The Last of Us 2, o 2 no caso, e é compreensível. Assim como muita gente gosta do jogo, e também é compreensível. E não necessariamente uma pessoa tem mais ou menos maturidade para entender aquela história. Só que você vê como essa discrepância acontece com pessoas que entenderam a proposta, entenderam toda a narrativa, e os seus pontos ainda fazem sentido, e o jogo continuou proporcionando as experiências devidas. Isso é algo que eu acho interessante, porque seja quem gostou, seja quem não gostou, sentiu aquele ar mórbido do jogo, aquele ar melancólico, aquele ar de desgraça que ele apresenta. A tristeza profunda que aquilo apresenta. E não necessariamente tem a ver com o momento que a pessoa está vivendo, mas é porque o jogo em si te faz sentir aquilo. Eu falo sobre os games no geral nesse caso. Através da sua arte, através do seu level design, que também é muito importante, dos seus gráficos, que também exaltam muitas coisas que são propostas, mas principalmente, ou pelo menos na maioria dos casos, a narrativa. Porque quando você para pra imaginar um jogo que te marcou muito, na maioria das vezes vem algum com uma narrativa inesquecível. Red Dead Redemption 2, o próprio The Last of Us, The Witcher 3, como eu mencionei antes, e por aí vai. Histórias que marcam, que te prendem, que te apresentam coisas que você fica até reflexivo de certo modo. E histórias não necessariamente têm a ver com a linear que você tem. Aquela que tá lá em cutscenes, que tá em qualquer diálogo que você vê por ali. Mas também a que está nos detalhes. Porque você pega um Zelda, por exemplo, um Shadow of the Colossus, nem toda a narrativa está expressa, sabe, nas cutscenes dos diálogos. Algumas estão simplesmente nos detalhes dos cenários. E você vai entendendo como aquele mundo funciona, como as pessoas ali existem. E como é a história que você está vivendo. E às vezes pode não ser pela narrativa que o jogo te marca. Pela gameplay marcante ali que você simplesmente nunca tinha experienciado algo daquele jeito antes. E por conta de tudo que você meio que aprendeu ali, aquilo te marcou. Por exemplo, um Super Mario da vida. As histórias de Mario não são tão complexas, mas muito da gameplay pode te marcar. Ou até mesmo o momento da sua vida que você está experienciando o Mario. A maioria das pessoas que eu conheço ficaram marcadas por algum jogo da franquia porque tem alguma memória relacionada àquilo, o momento que jogou com alguém no modo cooperativo e automaticamente ela tem uma memória boa daqueles momentos e ficou marcado. E se a gameplay não fosse boa, por exemplo, para jogar um modo cooperativo, não existiria essa memória, porque eles olhariam pro jogo e falassem, não é legal jogar isso aqui, então dane-se, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então, todos os elementos de um jogo, sejam técnicos ou não, fazem a diferença no que você vai sentir pela obra. Desde o jogo mais simples até o mais complexo, desde o multiplayer até o completamente single player, todos eles podem impactar a vida de alguém. Seja o jogo mais genérico que você acha na sua vida, até um incrível inovador, os dois podem simplesmente marcar alguém. E seja o jogo que você mais odeia em toda a sua vida, até o que você mais ama, as experiências podem ser diferentes. E eu acho que você já deve ter entendido o que eu quero chegar aqui no geral. As possibilidades de uma experiência são infinitas, porque cada um pode ter uma percepção diferente sobre a obra que acabou de consumir. É claro, isso não vale exclusivamente para os jogos, vale pro geral, assim. Filmes, séries, livros, por aí vai. Todas as obras causam experiências diferentes em alguém.
Assim como depois de terminar uma franquia de jogos, você fica reflexivo sobre toda a história que você acabou de experienciar, outra pessoa pode ter passado pela mesma franquia e achado uma merda. E às vezes não é necessariamente porque o jogo é ruim ou bom, mas talvez porque são perspectivas de vida diferentes. A minha experiência com Zelda pode não ser a mesma experiência que você vai ter com Zelda. Você pode achar muito ruim, e eu achei incrível. Ou, por exemplo, existem jogos que eu posso jogar ali e achar uma merda e você é a obra da sua vida. E tá tudo bem com isso. O momento que vivemos foi diferente. Talvez na realidade eu possa achar o jogo maravilhoso, mas eu só não joguei no momento apropriado pra isso. E claro, eu tô falando dessa forma, mas sim, existem jogos ruins e jogos bons. Isso aqui não é o mérito que eu tô querendo entrar no vídeo. Se você pegar os jogos da Ubisoft, pelo amor de Deus, a empresa decai a cada ano que surge. Mas vamos ver até aí, cara. Até um jogo pior Assassin's Creed que a gente vê no dia de hoje pode ser o melhor pra alguém, sabe? É esse o lance que eu quero chegar aqui. E é isso que eu quero falar. Videogame é uma forma de arte. E arte é algo que te faça ter uma interpretação acerca do momento que você vive na sua vida. E uma arte é contar uma história. E nem sempre ela precisa ser linear. Nem sempre ela precisa sequer ter diálogos. Mas apenas as sensações que ela transmite, a atmosfera que ela tem e o caminho que aquilo te faz seguir tornam tudo uma arte. Eu acho que todos nós, quando pensamos nessas obras que nos impactaram de forma absurda, refletimos também em como elas nos fazem refletir. Seja de uma forma muito gigantesca que nos fazem repensar nossa própria vida, como um The Witcher 3, um Red Dead 2, existem missões ali que você às vezes fica reflexivo sobre as decisões da sua própria existência. Assim como existem outros que te fazem apenas contemplar aquele mundo que você está imerso. Andar em uma paisagem que você admira, se sentir fora da realidade e viver naquele lugar que você sente conforto. Ter sensações diferentes, sejam elas boas, ruins, pensamentos que te fazem refletir e interpretar histórias diferentes em apenas uma narrativa. Isso é apenas uma parte da arte que os videogames apresentam que tanto nos impactam. Arte é algo relativo e infelizmente muitos estúdios não enxergam assim nos dias de hoje e fazem qualquer merda ali pra ganhar dinheiro. Olha a Sony aí com 20 live service e lançando 19. Mas pelo menos a essência do videogame é ser isso, é ser um tipo de arte, inclusive pra mim, talvez seja a melhor arte que existe, porque nenhuma consegue te deixar mais imerso em uma obra do que os videogames. Mas aí é a minha opinião. E no fim, o que eu quero chegar com todo esse vídeo, onde eu dei várias e várias voltas, eu imagino, não sei se ficou confuso, é que videogames são uma obra de arte que sempre causarão impactos em toda a sua história, para que cada vez mais pessoas sejam impactadas por essas narrativas incríveis que tendem a ser proporcionadas. E enfim, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia que eu me propus aqui a vocês. E, bom, assim como eu compartilhei minhas experiências com videogames, com as obras que me marcaram tanto, por favor, comente aqui embaixo, compartilhe o que você, as suas histórias, as experiências que você teve no passado que te marcaram até aqui no dia de hoje, sabe? E talvez por toda a sua vida, aquela experiência seja uma memória incrível. E, bom, no mais, se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se você quiser continuar acompanhando aqui o canal, se inscreva. E, se você quiser também, me siga nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela e estão na descrição também. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E, bom, videogames são incríveis, cara. Eu amo esse tipo de arte. Então, até o próximo vídeo. Tchau.